Aleluia, Jesus. E vamos diretos ao assunto, vamos diretos à palavra de Deus. Êxodo capítulo 32, versículo 1 em diante. Linguagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus. Queria que você esquecesse todos os seus problemas lá de fora agora e focasse somente naquilo que Deus vai falar. Evite conversar nesse momento com a pessoa do seu lado. Abra os seus ouvidos espirituais para aquilo que Deus tem para falar com a igreja essa noite, amém? É uma noite de despertamento. Êxodo 32, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. E ele pegou os brincos e derreteu, e derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram o povo de Israel: esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus. Meu Deus. O Senhor, no dia seguinte, então de manhã cedo, trouxeram alguns animais. No dia seguinte, de manhã cedo, trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já rejeitaram o caminho que mandei que eles seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhes ofereceram sacrifícios. Estão dizendo até que esses são os deuses deles, que os deuses que tiraram eles do Egito. Diga amém. Diga misericórdia. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, desperta no Senhor essa noite, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que os nossos olhos espirituais possam se abrir, que os nossos ouvidos, o nosso entendimento esteja aberto para entender aquilo que o Senhor quer falar essa noite, Pai. Fala conosco, alinha a tua igreja em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de alerta para todos nós. Esse é o tipo de palavra que vai trazer, na verdade, um entendimento claro, para que você como igreja saiba de forma clara diferenciar a igreja que realmente agrada a Deus e a igreja que usa o nome de Deus, mas Deus não tem prazer nessa igreja. Você precisa diferenciar isso essa noite. Qual é a igreja que realmente agrada a Deus e a igreja que usa o nome de Deus, mas Deus não tem prazer nela. E eu espero que depois de ouvir essa mensagem hoje, fique claro na sua mente qual é a igreja de Cristo, qual é a igreja de Cristo e qual é a igreja de homens. Qual é a igreja que adora a Deus e a igreja que adora o bezerro de ouro. O texto que acabamos de ler aqui no livro de Êxodo mostra de uma maneira clara e profunda a realidade de boa parte, ou talvez até a maioria das igrejas nos nossos dias de hoje. A igreja que estava no deserto era uma igreja numerosa. A Bíblia aponta aproximadamente 3 milhões de pessoas estavam ali no deserto. E a igreja nos nossos dias de hoje é grande também. Aliás, nunca foi tão grande e numerosa como o dia de hoje. Mas boa parte das igrejas de hoje tem tirado Deus do centro, sabe, dos cultos, e colocado no lugar de Deus, durante os cultos, deuses desse século presente. Algumas igrejas recebem o nome de Deus, mas não prestam cultos a Deus como deveria. A história conta que o povo vivia no Egito, e redobra a tua atenção aqui agora. O povo vivia no Egito, e eles viviam ali escravizados, como nós cantamos aqui agora.
Eles eram escravos de Faraó. Mas Deus amou aquele povo. Deus amou tanto aquele povo que Deus ouviu o clamor daquele povo. Quando ele chama Moisés, ele diz: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e o sofrimento deles e desci para livrá-los. E a Bíblia vai dizer que Deus tirou aquele povo do Egito com mãos fortes. Diga glória a Deus. Isso não foi uma coisa simples, só Deus poderia tirar, sabe por quê? Porque Faraó era o maior líder daquela época. A nação do Egito, para você ter uma ideia, a nação egípcia, para você ter ideia, era a maior força da terra, do planeta, naquele momento. Mas Deus, com seu braço forte, foi lá e tirou o povo dele das mãos de Faraó. E eu queria que você tivesse um olhar espiritual para isso agora, porque isso aqui tipifica exatamente o que Deus fez comigo e com você. Da mesma forma, nós estávamos debaixo das garras de Satanás um dia. Faraó aqui tipifica Satanás. E o Egito, onde eles estavam escravizados, tipifica o mundo onde a gente vivia. Mas Deus nos amou também, diga glória a Deus. E embora Satanás não quisesse, Deus foi lá e nos tirou das mãos dele. E nos colocou em liberdade, aleluia. E nós não somos mais escravos do medo agora, nós somos filhos de Deus. Você conhece a história? Deus envia então 10 pragas sobre o Egito. Ele faz Faraó se curvar diante do poder dele. E depois de tirar o povo do Egito, Deus foi lá e abriu um mar vermelho para eles passarem. Aleluia. Deus fez cair comida do céu para eles comerem. O maná caía do céu. Deus fez água brotar da rocha para eles beberem. O texto vai dizer que as roupas e os calçados cresciam junto com eles durante 40 anos que eles ficaram no deserto. E nem sequer envelhecia, aleluia. Sabe, o sol não queimava eles de dia. Um sol escaldante não queimava, porque Deus cuidava daquele povo. Deus cuidava, colocava uma nuvem sobre o sol onde eles estavam para proteger eles do sol. À noite, o frio cortante do deserto não matava aquele povo. Sabe por quê? Porque no lugar da nuvem, à noite, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. E para direcionar ele, Deus dizia: conforme a coluna andar, a nuvem andar, vocês andam também. Então chega um momento que Deus começa agora a estabelecer algumas regras para aquele povo. E Deus manda que Moisés subisse então no Monte Sinai, para receber ali as tábuas com as leis de Deus. Os 10 mandamentos, você conhece a história. E a Bíblia diz que Moisés subiu, e ele demorou 40 dias para descer do Monte Sinai. Diga assim comigo: muito tempo. E o texto diz assim, ó, versículo 1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Olha aqui para mim. Moisés aqui tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Moisés aqui tipifica a pessoa de Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Porque se você olhar para a vida de Moisés, você vai ver aqui grandes semelhanças com a vida de Jesus. Por exemplo, Faraó tentou matar Moisés quando ele era apenas um bebê. Ele estabeleceu uma lei que todas as crianças do sexo masculino até 3 anos de idade deveriam ser mortos, porque o número deles estavam crescendo. E olha que interessante, Herodes também tentou matar Jesus. Quando Jesus nasceu, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade do sexo masculino. Quem entende isso, diga amém. Moisés deixou a glória do palácio para viver no meio do povo de Deus. Jesus Cristo, da mesma forma, não deixou a glória do palácio, mas deixou a glória do seu reino para vir e habitar entre nós. Moisés foi rejeitado pelos seus. Jesus, da mesma forma, foi rejeitado pelo povo dele. Lá em João capítulo 1, versículo 11, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então Moisés tipifica claramente a pessoa de Jesus aqui. E a Bíblia diz que Moisés subiu no Monte Sinai para estar com Deus. Olha que interessante. Então Jesus também, ao morrer e ao ressuscitar ao 3º dia, a Bíblia diz que ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Moisés tipifica claramente a pessoa de Jesus Cristo. Então entenda isso. Essa passagem aqui representa exatamente o que nós estamos vivendo, igreja, nos dias de hoje. O tempo que nós estamos vivendo, esperando a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. O povo estava lá embaixo, esperando o libertador Moisés, para que ele voltasse e conduzisse eles até a terra prometida, a terra de Canaã. Preste atenção nessa revelação aqui.
E nós estamos aqui embaixo também esperando o quê? Que Jesus volte para nos conduzir a Canaã celestial. Aleluia. A nova Jerusalém, a terra prometida para nós no céu. E Moisés estava no monte, ele demorou 40 dias para descer de lá. E o povo agora já não acreditava mais. Preste atenção nisso. O povo já não estava mais acreditando que Moisés voltaria. E eles disseram, nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Vamos fazer para nós agora novos deuses. E eles devem ter pensado, esse Moisés deve ter morrido, ele não vai voltar mais. E sabe o que eu digo para você? Que essa mensagem é o retrato dos nossos dias de hoje? Porque tem muita gente que se diz crente, até dentro das igrejas, que está vivendo como se Jesus não fosse voltar mais. E aqui eu começo a pregar para você. Muitos estão vivendo como se Jesus estivesse morto. Muitos estão brincando de ser cristão dentro e fora das igrejas. Grande parte dos pregadores hoje em dia, grave isso que eu vou te falar, grande parte dos pregadores de hoje em dia não crê nem naquilo que prega. Porque se cresce não faria o que faz. Acreditava pelo menos no que está escrito em Hebreus capítulo 4, no versículo 13. Quando Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E que antes todas as coisas estão nuas e patentes, descobertas aos olhos daquele que um dia havemos de prestar contas. Preste bem atenção no que Deus está dizendo aqui essa noite. Escuta o que eu vou te falar. O nosso Salvador Jesus Cristo, Ele está vivo. Você entende isso? Ele está vivo. E Ele vai voltar a qualquer momento. Entenda isso. Moisés aqui nesse texto, ele estava lá em cima, no monte com Deus. Jesus está lá em cima, sentado à direita do Pai. Moisés estava demorando para voltar. Jesus parece que está demorando para voltar. E o povo, muita gente hoje está achando que Jesus não vai voltar. Eles disseram, vamos fazer outros deuses para nós, vamos viver a nossa vida, já que Moisés não volta, né? Ah, igreja, nós precisamos despertar para essa realidade. Jesus vai voltar a qualquer momento. Atos capítulo 7, versículo 39, ACF. Atos 7, versículo 39, olha só o que diz. Eles não quiseram, os pais deles não quiseram obedecer a Deus, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Olha para cá, deixa eu te explicar isso aqui. Eles não voltaram para o Egito andando, geograficamente falando. Não está falando do lugar aqui, mas está falando que eles voltaram para o Egito nos seus corações. E aqui Deus fala com a igreja. A verdade é que Deus tirou aquele povo do Egito, mas o Egito não tinha saído daquele povo. Tem muita gente que Deus tirou da escravidão aqui, mas a escravidão ainda não saiu da pessoa. Eles ainda estavam cheios do Egito, sabe? Cheio do mundo passado que eles viviam. E sabe por que eu estou fazendo essa comparação com você aqui? Porque parte da igreja foi tirada do mundo, mas o mundo ainda não saiu de dentro da igreja. Quantas vezes nós vemos as coisas do mundo tomando lugar, espaço dentro das igrejas e na vida das pessoas dentro da igreja? Quase sempre nós vemos aí as igrejas tirando Jesus do centro e colocando coisas do mundo no lugar de Jesus. Muitas igrejas fazem isso. Não vou nem citar o nome aqui, porque tem muitas que são mundialmente conhecidas, universalmente conhecidas, não posso falar. Envelopes, coisas do mundo, bezerros de ouro no lugar do centro de Jesus. Envelopes, votos, amuletos, fogueira, sal grosso, quem está entendendo? Vassoura ungida, caroço de feijão, está entendendo ou não? É gente sapateando, rodando igual peão dentro da igreja, vamos falar a verdade? Fazendo aviãozinho, lutando contra demônio no braço, entrevistando, conversando com o demônio, com o pai da mentira. Sangue de Jesus tem poder. Fala para mim, igreja.
Você está diante da verdade da palavra, fala para mim, aonde você consegue ver Deus nisso? Eu não sei você, eu posso falar por mim. Se eu estiver julgando, que Deus me cobre, mas eu não consigo ver Deus nessas coisas. E fala para mim o que essas coisas acrescentam na vida de alguém. Isso para mim não passa, sabe do quê? De euforia, descontrole emocional, falta de discernimento, falta de domínio próprio. Eu não estou falando para você aqui que não existe manifestação do Espírito Santo das pessoas. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu mesmo estava ali na hora do louvor, doidinho para dar uns pulinhos ali, como sempre dou. O que eu estou querendo explicar, e eu quero que você entenda essa noite, é que muita coisa que você vê por aí, não tem nada de Deus nisso. Não tem nada de Deus nisso. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro que o Espírito Santo de Deus, ele tem um nome a zelar. O Espírito Santo de Deus, ele tem um nome a zelar. Ele nunca se manifestaria em alguém que não tenha discernimento e domínio próprio nas suas emoções. Eu já vi gente falar assim, olha, eu estava falando em línguas, como de repente o Espírito Santo me tomou e eu não lembro mais de nada. Isso me preocupa. Eu não falo, mas eu penso, não foi o Espírito Santo que te tomou, foi um demônio. Porque o Espírito Santo de Deus jamais faria isso. A Bíblia diz que Deus, quando Ele vem, quando é o Espírito Santo, Deus não deixa ninguém confundido e nem envergonhado. Uma vez que o Espírito Santo vem sobre alguém, Ele jamais tira da pessoa a sua consciência. Quem entende isso, diga amém. Por quê, pastor? Porque Ele tem um nome a zelar. Pelo contrário, Ele dá ainda mais consciência para a pessoa. Quando é o Espírito Santo, Ele dá ainda mais discernimento, dá ainda mais equilíbrio emocional, para que a pessoa entenda a responsabilidade que está sobre ela naquele momento. Então tudo isso que você vê por aí nas igrejas, é tudo demônio, aproveitando, sabe do quê? Do descontrole emocional das pessoas. É um despertamento para a igreja hoje. Então vamos voltar ao texto aqui. Então aquele povo, por causa da demora de Moisés, que tipifica Jesus aqui, eles foram agora até Arão, o sacerdote Arão, que era o representante de Moisés, que era o líder. E eles disseram a Arão, faça novos deuses para nós. E Arão foi lá e fez então um bezerro de ouro. Sabe por que um bezerro de ouro? Porque o principal deus do Egito, onde eles viviam, era um touro. Então sabe o que eu entendo aqui? Que eles queriam continuar adorando as mesmas coisas que adoravam antes. Eles queriam adorar as mesmas coisas que adoravam antes. Quantas pessoas talvez esteja buscando a presença de Deus na igreja, mas dentro do seu coração e fora da igreja continuam adorando as mesmas coisas que adoravam antes, fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Algumas pessoas estão na igreja de fachada, somente de corpo presente. Claro que não é o teu caso, mas isso serve para alguém lá da internet agora. Algumas pessoas estão dentro da igreja, vivendo de fachada, somente de corpo presente, porque dentro do seu coração continua adorando e praticando a sensualidade e o sexo, a pornografia, a prostituição, a bebida e a droga, o dinheiro e o jogo. Quem entende isso, diga amém. Aquele povo nunca deixou de adorar os deuses de antes. E olha que eles viram a glória de um Deus vivo diante deles, igreja. Eles viram muitos milagres ali, eles presenciaram os maiores milagres de todos os tempos. Mas eles nunca deixaram de adorar os deuses de antes. Esse é o retrato de boa parte das igrejas de hoje. Muitos hoje vão para a igreja e chegam diante de Deus com a motivação errada. Muitos vão para a igreja buscar, sabe o quê? A mão de Deus, ao invés de buscar a face. Eles vão buscar a mão de Deus na igreja, buscam a Deus por aquilo que Deus pode dar, por aquilo que Deus pode fazer, por aquilo que Deus pode restaurar. Quando na verdade deveriam buscar o quê? Buscar a face de Deus. Buscar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Diga glória a Deus. Porque quando nós buscamos a face de Deus, automaticamente nós temos a mão de Deus. Quando você busca Deus em primeiro lugar, você tem as bênçãos dele. Mateus 6,33 vai dizer: se você buscar primeiro a face de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas que você precisa serão acrescentadas na sua vida.
Aleluia. Eu estou falando aqui de pessoas que buscam a Deus com a motivação errada. Mas tem muitos pastores também, que talvez vai me ouvir lá na internet depois, que pregam a palavra e que faz culto na igreja com a motivação errada também. Segura aí que daqui a pouco eu entro nesse assunto. Redobra a tua atenção aqui. Então aquele povo pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro para eles. E o bezerro de ouro, e por que o bezerro? O bezerro, diga comigo, bezerro de ouro. E o povo começou agora a recolher, o texto diz aqui, que eles recolheram os brincos e os pingentes de ouro que estavam com as mulheres, que estavam com os filhos, com as filhas, para entregar para o sacerdote. O pastor. Para entregar para o sacerdote Arão. E sabe onde eles arrumaram aqueles ouros? Apesar de serem escravos, Deus foi quem deu para eles. Quando eles saíram do Egito, Deus disse para eles: para vocês saberem que sou eu, Deus, que estou tirando vocês do Egito, bata na porta dos seus inimigos agora e peça riqueza para eles, e eles te darão. E assim foi. Eles viram o poder de Deus diante das pragas, e eles bateram na porta, pediram o ouro, e todo mundo foi dando as riquezas para eles. Sabe o que eu entendo aqui? Deus quer que o povo dele seja próspero. Mas escute o que eu vou te falar. A riqueza, toda a riqueza, a prosperidade que vem de Deus, sempre vem para nossas mãos com um propósito. Deus ia usar aquela riqueza lá na frente, mas não era para isso. Deixa eu explicar isso para você aqui. Por que Deus deu aquela riqueza para eles? Deus tinha colocado aquela riqueza na mão deles. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito com aquilo. Primeiro, porque Deus queria abençoar eles. Diga glória a Deus. Mas principalmente porque Deus queria usar aquele ouro lá na frente. Sabe para quê? Para a construção do tabernáculo no meio deles. Deus tinha um propósito com aquela riqueza que tinha vindo para a mão deles. Deus está falando com alguém aqui. E da mesma forma, Deus tem um propósito com toda a riqueza, com todo o dinheiro que vem para a nossa mão. Deus nunca dará riqueza para ninguém, para a pessoa ficar aí talvez orgulhoso, com o nariz empinado e dizendo: eu tenho, eu posso e eu posso. Escute isso. Jesus nos prometeu uma vida, e vida com abundância. É verdade. Mas nós precisamos entender o porquê que Ele coloca a prosperidade nas nossas mãos. Quando Deus mandou começar a construir a construção do tabernáculo, Ele pediu a eles ouro, prata, cobre, púrpura, carmesim, linho fino, pedra de ônix e pedra de engaste. Toda a riqueza que eles receberam do Egito, Deus pediu. Ou seja, Deus estava dizendo: agora é hora de você usar a prosperidade que eu dei a vocês. Deus estava dizendo: agora é hora de usar a prosperidade que eu coloquei na mão de vocês. Porque quando eu dei a prosperidade para vocês, eu dei com um objetivo. Meu Deus. E o objetivo era para a construção do meu tabernáculo. O que era tabernáculo, Danilo? Lugar onde habita a presença de Deus no meio do povo. Aleluia, alguém entendeu aí? Jesus disse que nós devemos juntar tesouros no céu e não na terra. Redobra atenção aqui. Jesus disse que nós devemos juntar tesouro no céu e não na terra. E talvez a pergunta que vem na tua mente é a mesma que veio na minha, enquanto eu montava essa mensagem. Danilo, se Deus nos dá, pede para a gente juntar tesouro do céu, então por que Ele me dá prosperidade aqui na terra? Eu fiquei me questionando isso. E o Espírito Santo respondeu: para que você use a prosperidade para as boas obras aqui na terra, segundo a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos boas obras na terra, automaticamente estamos juntando tesouro no céu. Sabe por quê? Eu entendo isso. Porque no céu não entra dinheiro. Mas tudo que eu fizer de boas obras com o meu dinheiro aqui na terra, automaticamente eu estou juntando um crédito, um tesouro do céu. É isso que Deus está falando aqui. Mas sabe o que o povo fez? Eles fizeram da riqueza que Deus deu a eles um Deus para eles. Eles fizeram da riqueza que Deus deu para eles um Deus para eles. Eles disseram: vamos fazer um Deus para nós. Eles fizeram da prosperidade de Deus um ídolo. Fala, Jesus. E aqui eu te pergunto: quais são os ídolos que nós temos feito para nós? E que tem talvez tomado o lugar verdadeiro na nossa vida, no nosso coração, o lugar que deveria ser de Deus. Quais são os ídolos que nós temos adorado, que tem impedido talvez Deus de se manifestar na nossa vida? É uma noite de reflexão, igreja. A maior parte das igrejas tem tirado Deus do centro dos cultos hoje em dia e colocado deuses do século presente.
Se Deus não é o centro da igreja, não se engane, Deus não está nessa igreja. Vou repetir, se Deus não é o centro da igreja, Deus não está nessa igreja. Porque a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora preste atenção. Por que será que isso aqui me chamou a atenção? Por que será que Arão construiu o bezerro de ouro? Se ele era íntimo de Moisés, se ele era o braço direito de Moisés, Arão era sacerdote, ele sabia que Deus não aprovaria aquilo. Por que será que ele topou fazer aquilo? Quer saber por que Arão fez aquilo? Para conquistar e agradar o coração do povo. Quantos sacerdotes estão fazendo isso hoje? Quantos pastores fazem isso hoje? O sacerdote Arão aqui simboliza os sacerdotes de hoje, o pastor, o profeta, o padre. E ele vai lá e ele fez o bezerro de ouro para agradar o coração daquele povo. Sabe por quê? Porque o povo pediu, ele fez. Ele queria a aprovação do povo. Porque o povo questionou, pressionou, ele foi lá e fez. Arão aqui representa, sabe o quê? Aqueles pastores que estão preocupados em agradar o povo, ao invés de obedecer o que Deus mandou. Arão foi lá e ele construiu um bezerro. E quando ele viu que o povo estava contente com aquilo que ele fez, porque ele fez a vontade do povo, o povo ficou contente, aí agora ele se empolgou. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: amanhã será um dia de festa ao Senhor. Ele vai lá agora, ele constrói até um altar para o bezerro e fala: amanhã nós faremos uma festa ao Senhor. Escute isso. Ele construiu um bezerro de ouro, construiu um altar para colocar o bezerro e ainda esperava fazer festa ao Senhor. É muita cara de pau. É muita cara de pau. E o texto diz isso aqui de forma clara. E aqui Deus vai falar com o pastor depois lá na internet. Isso é o retrato de grande parte das igrejas de hoje em dia, que vivem adorando bezerros de ouro e ainda esperam fazer festa ao Senhor. E que engano é esse, irmão? Sabe o que eu vejo aqui em Arão? Eu consigo ver aqui, eu não consigo ver um sacerdote, um pastor verdadeiro. Eu vejo aqui, sabe o que? Um fantoche, um marionete controlado pelo povo, fazendo a vontade do povo. Eu não vejo um sacerdote, um profeta verdadeiro aqui, um pastor verdadeiro. Eu vejo aqui um animador de auditório, de altar, ou melhor, de palco. Quem está entendendo, diga amém. Alguém que fica querendo agradar o povo ao invés de obedecer a Deus. Vocês estão entendendo a mensagem? Alguém, um sacerdote, alguém que vive dando ao povo aquilo que o povo quer e não aquilo que o povo precisa. Arão estava preocupado com a aprovação do povo. Ele estava preocupado em ganhar o coração daquele povo. Ele não deveria estar preocupado em agradar o povo. Se o povo quisesse recuar, que recuasse. Se o povo quisesse voltar para trás, ir embora, que fosse embora. O importante era ele não sair da direção que Deus já havia dado. Quem entende isso, diga amém. Ah, meu Deus. Vou falar com o pastor depois lá na internet. Nós pastores, todos nós pastores, pelo menos pastores de verdade, nós não fomos chamados para agradar e alegrar o coração do povo. Pastor nenhum foi chamado para agradar o coração do povo. Nós fomos chamados para converter o coração do povo. E converter, sabe como? Com a verdade da palavra de Deus. Esse é o nosso papel como verdadeiro sacerdote. Vou falar algo muito sério para vocês aqui, faz parte da nossa igreja, para você que está chegando agora também. Nós amamos cada um de vocês. Nós amamos essa igreja, amamos o que nós fazemos. O que a gente faz de coração. Porque a gente sabe de onde Deus nos tirou. Mas não espere que eu venha fazer algo nessa obra um dia, ou mudar a direção que Deus me dá, só para agradar o coração de qualquer um de vocês que seja. Não espere isso. Independente da sua proximidade comigo, que você tenha de mim, você vai perder o seu tempo, você vai se frustrar, porque só tem um que eu busco agradar nessa obra. E esse alguém é Deus. É o dono da obra. Se a forma, olha, redobra sua atenção aqui. Se a forma como Deus me direciona a conduzir essa obra aqui te alegra, então você está no lugar certo. E provavelmente nós vamos nos alegrar junto, nós vamos crescer junto. Mas se a forma como essa obra é conduzida aqui, e a verdade da palavra é pregada nesse lugar, se não te agrada, então você vai viver triste nesse lugar. Ou você vai ter que encontrar um outro lugar, que ele faça,
que Ele fale e faça aquilo que você deseja. E se esse é o teu caso, eu vou te adiantar aqui. Você vai precisar arrumar outra igreja para você congregar. Uma igreja talvez onde o pastor fale um monte de lorota para você. Sabe aquelas igrejas onde o pastor fica inventando, enchendo um monte de linguiça no altar? Sabe? Uma igreja que satisfaça talvez a sua vontade, né? Concorde com os seus pensamentos, porque aqui você não vai encontrar isso. E eu estou sendo bem direto aqui, rasgado com vocês, porque eu não estou aqui para agradar nenhum de vocês. Aliás, não estou nem preocupado se você está gostando dessa mensagem hoje. Eu estou aqui para agradar a Deus, pregar a verdade. Ele me escolheu um dia, Ele me chamou para pregar a verdade. Como diz, está lá em João capítulo 8, versículo 32. Eu preciso fazer isso, porque se você conhecer essa verdade te libertará. Está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Deixa eu finalizar essa mensagem. E a Bíblia diz que Deus fala com Moisés e diz para ele então, chega a hora dele voltar. Oh Jesus, meu Deus. E de repente Deus fala com Moisés e Deus diz assim, Moisés, desce lá. Porque, olha só o detalhe, porque o seu povo, Deus fala para Moisés, desce lá, porque o seu povo está corrompido. Não era povo de Deus? O próprio Deus está dizendo, o seu povo está corrompido. O que o povo não esperava aconteceu, igreja, olha para mim. O que o povo não esperava, o que o povo não estava mais acreditando, aconteceu. Moisés voltou. Lembrando que Moisés tipifica a pessoa de Jesus. Eles estavam ali adorando o bezerro de ouro, eles estavam fazendo festa, estavam satisfazendo a vontade deles, mas de repente Moisés volta. Igreja, Jesus vai voltar de repente. Jesus voltará e será como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora. E Moisés desce, e quando ele desce, sabe com quem ele vai falar primeiro? Quando ele chega ali no arraial e ele vê tudo aquilo acontecendo, ele vai direto falar com Arão primeiro, com o líder, com o pastor. Algumas pessoas estão vivendo na ignorância, sabe? Porque não conhecem a verdade. Mas alguns de nós conhecemos a verdade. Escuta o que eu vou te falar aqui, é muito sério isso. Para nós que conhecemos a verdade, a cobrança será diferente. Para você, antes não conhecesse, mas para nós que conhecemos a verdade, principalmente para nós que estamos à frente da obra, pode ter certeza que a cobrança será diferente. Está escrito, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mateus capítulo 7, versículo 22, vai dizer, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aqui para mim. Você acha que Jesus está falando com um novo convertido aqui? Aquele que está chegando na igreja agora, que batizou agora? Aqui no texto diz, em teu nome profetizamos. Quem profetiza? Em teu nome expulsamos demônios. Quem faz isso? Em teu nome curamos enfermos, fizemos maravilhas. Quem faz isso? Jesus está falando com líderes aqui, pessoas de frente da obra. Pessoas que têm um conhecimento, que são usadas por Deus. E Jesus está dizendo, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, sabe por quê? Porque você vivia de aparência. Apartai-vos de mim, ele está dizendo, porque você fingia ser usado por mim, continuava praticando a iniquidade. Ah, igreja de Cristo, essa palavra é muito dura, sabe? Essa palavra me traz até mais responsabilidade, até como pastor. Não é fácil estar pregando uma mensagem dessa para você, não. Observe que Deus fala para Moisés aqui, desce lá Moisés, porque o teu povo tem se desviado. Por que Deus não disse o meu povo? Ele fala para Moisés, o teu povo, Moisés, o seu povo. Sabe por que Deus disse isso? O Espírito Santo falou no meu coração, porque nem todo mundo que está na igreja é povo de Deus. Nem todo mundo que não perde um culto é povo de Deus. Danilo, quem é o povo de Deus na igreja? O povo de Deus é aquele que ouve as palavras dele e coloca em prática.
Jesus certa vez disse para os discípulos: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Por que você me chama de Senhor, Senhor, e não obedece o que eu mando? Você fala para todo mundo aí fora que eu sou seu Senhor, que você é meu servo, que você é minha serva, mas quando eu preciso falar alguma coisa com você, eu preciso usar 10 pessoas, preciso falar 10 vezes, você ainda assim não obedece. Por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Será que você me ama mesmo? Porque o mesmo Jesus disse: se me amares de verdade, sem mentira, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. O povo de Deus é aqueles que adoram a Ele acima de tudo, igreja, independente da circunstância. O povo de Deus são aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Danilo, eu escuto falar muito isso. O que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito é você ser conduzido na hora da sua adoração pelo espírito e não pela carne. E o que seria adorar a Deus em verdade? Em verdade, a sua adoração deve ter base na verdade. A sua adoração deve ter base na palavra. Em espírito e com base na palavra. Em espírito e não carne, e com base na palavra. Quem entende isso, diga glória a Deus. O texto diz que eles cultuavam o bezerro de ouro. Eles gritavam, eles cantavam, eles pulavam, eles estavam se alegrando. Quer ver uma igreja inteira pular, pular e não para mais? É só o pastor dizer para eles que cada um vai ganhar um carro. Pula demais. Sim ou não? É assim? É só pregar uma mensagem, sabe? É só pregar uma mensagem como essa aqui que ninguém pula. Ninguém dá glória a Deus. É isso aí. Mas se disser para pessoas que ela vai ganhar dinheiro, elas dançam, elas fazem sacrifício, elas dão carro, elas fazem tudo. É só falar para elas: traz 1.000 que você vai ganhar 10.000. Dá o seu carro que Deus vai te dar uma fazenda. Eu termino essa mensagem dizendo para você: primeiro, como igreja de Cristo, pense nisso. Oh Jesus. Como igreja de Cristo, nós estamos adorando a Deus nessa igreja, um bezerro de ouro. Só responde para você. Analisa hoje. Segundo, qual é o centro da adoração da igreja que você congrega? Você aí na internet, qual é o centro da adoração na igreja que você congrega? É Deus? É Jesus? Ou as riquezas, a posição social, ou o status, ou as coisas dessa terra? Analisa hoje. Eu estou aqui fazendo você refletir sobre a nossa igreja mesmo. Para você que faz parte daqui, pare e pensa, analisa hoje. Você que faz parte dessa igreja, família Leão de Judá, qual é o centro da adoração dessa igreja para você? Responde aí só para você. Porque se o centro da adoração nesse lugar aqui não for Jesus, na sua opinião, procure urgentemente outra igreja. Que Jesus seja o centro. Não perca o seu tempo. Não se engane. Terceira pergunta, você na internet também, o seu pastor, e aqui eu estou falando de mim mesmo, olhe para mim agora. E você na internet, analisa agora, estou falando do seu pastor. O seu pastor está levando você a adorar a Deus ou as coisas materiais dessa terra? Danilo, como que eu descubro isso? Vou te ajudar, vou dar uma dica para você. Veja onde termina o sermão, a pregação do seu pastor. Porque tem muito lugar, mas o casamento acabou o vinho, olha só, e a água então, agora o casamento está ruim, e acabou a alegria do casamento, e de repente, lá no final do sermão, uma boa palavra, e no final então, quanto vale o teu casamento? Vamos fazer um voto hoje, Deus vai transformar esse casamento. Preste atenção. O seu pastor fala mais de coisas da terra, das riquezas terrenas, ou das riquezas terrenas, ou ele fala mais das riquezas do céu?
A maior parte dos sermões do seu pastor prega, fala mais do quê? Das coisas do céu, das riquezas eternas, mudança de vida, transformação, posicionamento, confronto na palavra, ou fala mais das coisas dessa terra? Analisa hoje. Sabe, irmão, nós precisamos parar de valorizar esse evangelho barato, raso, superficial que pregam por aí. Um evangelho que não preenche nada, sabe? Preenche a carne, mas não preenche a alma. Que fala aquilo que a gente quer ouvir, que as pessoas querem ouvir. Deus te ama como você é. Claro que Ele te ama, Ele que te fez, mas Ele não te aceita. Ele te ama do jeitinho que você é, porque Ele te criou. Ele é o teu criador, mas Ele não te aceita do jeito que você é. Nós temos que buscar ser melhor a cada dia. E eu posso garantir uma coisa para você. Talvez você saia daqui hoje com a sua carne vazia, esmagada, depois dessa palavra. Mas eu tenho certeza que diante de uma palavra como essa, você talvez nem perceba isso, mas a sua alma vai sair saltando na presença de Deus hoje. O teu espírito está dando glória a Deus, até com a tua boca fechada, o teu espírito está glorificando aí dentro hoje. Porque o teu espírito é o fôlego de vida que veio do próprio Deus. E Ele sabe que isso que você está ouvindo hoje é o que você precisa e não o que você quer. Porque escuta o que eu vou te falar aqui. Tudo que a sua alma precisa é da verdade da palavra de Deus. Pare de mentir para a sua alma. Deus está falando diretamente com alguém aqui. Para de mentir para a sua alma. Você não pode enganar você mesmo. Para de namorar com o Egito. Para de adorar os deuses que você adorava antes. Os bezerros de ouro não podem satisfazer a sua alma, mas a presença do Deus verdadeiro pode satisfazer. E essa presença está aqui hoje. E talvez a tua carne não consiga sentir isso, mas o teu espírito está pulando dentro de você. Porque você sabe que essa presença está aqui. Fica de pé no teu lugar. Fecha os seus olhos nesse momento. Curva a tua cabeça. Não se preocupe com quem está do seu lado agora. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Senhor nosso Deus, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença com temor e reverência nesse momento. Porque depois de ouvir essa palavra, Senhor, nós entendemos que não basta apenas carregar o teu nome, Pai. Nós precisamos viver para a tua glória. Não queremos ser uma igreja. A família Leão de Judá não quer ser uma igreja que vive de aparência. Não queremos ser um povo, Senhor, que fala de Deus com os lábios, mas que tem um coração distante do Senhor. Examina-nos agora através do teu Espírito Santo e começa a constranger o nosso coração. Sonda os nossos corações, Pai, e nos revela agora tudo aquilo que tem ocupado o lugar que somente pertence a Ti, Senhor, da nossa vida. Revela agora para mim, para os meus irmãos, os bezerros de ouro escondidos dentro de nós nessa noite. Revela, Senhor, os ídolos que construímos muitas vezes em segredo, em oculto, mas o Senhor tudo vê. Revela aquilo que tem roubado a nossa paixão pela Tua presença. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que buscamos mais a Tua mão do que a Tua face. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que amamos mais as bênçãos do que aquele que abençoa. Nos perdoa pelas vezes que permitimos o Egito permanecer dentro de nós, dentro do nosso coração. Nessa noite nós renunciamos, Pai, toda a idolatria. Renunciamos o amor ao dinheiro, o amor ao mundo. Renunciamos agora em nome de Jesus o amor ao pecado, o amor à aparência, o amor à riqueza. Renunciamos o amor da aprovação dos homens e declaramos que somente Jesus é digno de estar no centro da nossa vida, da nossa casa.
no centro dessa nossa igreja, Pai, o qual o Senhor preparou para te adorarmos, o tabernáculo que o Senhor preparou. Desperta a tua igreja essa noite, Senhor. Arranca de nós toda distração espiritual, toda acomodação do inferno, toda falsa religiosidade. Faça nascer novamente dentro de nós o temor ao Senhor, Pai. Começa a gerar temor no teu povo nessa noite, Pai. Que na sua volta a gente não seja encontrado, aleluia, adorando bezerros de ouro. Que a gente não seja encontrado negociando a verdade da tua palavra. Que na sua volta a gente não seja encontrado vivendo uma vida dupla e mentirosa. Minha oração é para que a gente seja encontrado fiéis, vigilantes, santificados, cheios da tua presença, Pai. Pai, levanta nessa geração homens e mulheres que não se curva diante da pressão do povo, mas que permanece firme diante da tua palavra. Eu clamo, Senhor, levanta pastores nessa cidade, nesse país, no mundo, pastores comprometidos com a verdade. Levanta líderes, Pai, que não se vendem nem negociam o seu altar. Eu oro por cada pessoa que entrou aqui nessa noite se sentindo vazia, fria, distante, talvez até desviada, mas que toda cegueira espiritual caia por terra essa noite. Que todo coração endurecido seja quebrantado essa noite. Que toda alma sedenta encontre a fonte da água viva. E eu encerro essa oração te implorando, Pai, seja sempre o centro da nossa igreja, dessa igreja, a família Leão de Judá. Seja o centro desse altar, seja o centro do nosso coração. Sempre que tiver algo oculto no nosso meio, que o Senhor continue nos revelando, cuidando da tua casa, do teu ministério. Nós declaramos que não queremos ouro sem a tua presença. Não vamos dizer que não queremos, mas não queremos ele sem a tua presença. Não queremos prosperidade, queremos, mas não sem a tua presença. Não queremos ministério sem a tua presença. Não queremos sucesso sem a tua presença, Pai. Porque melhor é um dia na tua presença, o salmista diz, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E quando a trombeta soar, aleluia, quando a trombeta tocar, quando o Rei dos Reis aparecer nas nuvens, nós possamos erguer a cabeça com alegria e dizer, valeu a pena permanecer fiel. Mais vale um dia no centro do seu querer do que toda a vida sem jamais conhecer o Senhor. Vamos adorar o Senhor.